Vamos orar hoje o Salmo 3. Faça desta oração uma oração cotidiana durante todos os dias. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe esta oração com seus familiares e amigos. Deixe o ambiente em silêncio, abra o coração e permita que o Senhor fale com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, como têm crescido os meus adversários. Muitos se levantam contra mim. Sabe, às vezes a gente se sente cercado. Não é só pelas pessoas, mas também pelos problemas. É conta para pagar, é alguém falando mal da gente, é aquela sensação de que tudo está desabando. Davi, quando escreveu esse salmo, estava fugindo do próprio filho, Absalão. Olha que situação difícil. Imagina a dor de ver alguém da própria família querendo te derrubar. E a gente sente isso também, em outros formatos. Às vezes é um amigo que nos trai, um chefe que persegue, uma angústia que nos trava por dentro. E nessa hora a gente até se pergunta: Senhor, será que o Senhor me ouve mesmo? Mas olha a força da oração. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Senhor, hoje eu quero te agradecer porque mesmo quando tudo parece estar dando errado, tu és o meu escudo, tu me protege dos ataques que eu nem vejo chegando. Tu me ajuda a levantar a cabeça, mesmo quando ela pesa de tanta tristeza. Obrigado, Deus, porque no meio da confusão, o Senhor continua sendo a minha paz. Sabe quando a gente leva um tombo feio? Pode ser na rua, tropeçando na calçada, ou pode ser da vida mesmo. Um fim de relacionamento, uma demissão, uma notícia ruim no médico. Dá vontade de ficar no chão, né? Mas Deus, Ele vem e levanta a nossa cabeça. Como uma mãe que segura o rosto do filho e diz: olha para mim, tá tudo bem. Com a minha voz, clamo ao Senhor e Ele, do seu santo monte, me responde. É maravilhoso saber que a nossa oração não bate no teto e volta. Não, ela sobe, chega lá no coração de Deus e Ele responde. Às vezes não na hora que a gente quer ou do jeito que a gente espera, mas Ele responde. Senhor, obrigado porque o Senhor me escuta. Mesmo quando eu falo baixinho, mesmo quando só consigo chorar, o Senhor entende. Quando eu oro no meio do trânsito, lavando a louça, deitado na cama, o Senhor me ouve. Isso me dá força para continuar. A gente tem essa mania de achar que só oração feita ajoelhado ou dentro da igreja é que vale. Mas Deus escuta tudo. O desabafo mental na fila do banco, o suspiro cansado no fim do dia, aquele Senhor, me ajuda, que a gente fala com a alma. Tudo isso é oração. Deito-me e durmo em paz, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ah, como essa parte me consola. Tem dia que o sono não vem. A cabeça gira com preocupações, com ansiedade, com aquela lista mental de e se? Mas Deus é aquele que embala o nosso sono. Ele é o guarda da nossa noite. Ele é o único que pode trazer a paz verdadeira para a gente descansar de verdade. Senhor, essa noite eu quero confiar em Ti. Quero entregar meus medos, meus planos, minhas incertezas. Eu quero fechar os olhos e descansar, porque sei que o Senhor está acordado por mim. Se Tu velas por mim, eu posso dormir tranquilo. É como se Deus dissesse: filho, pode descansar, que agora é comigo. E olha, isso é muito real, porque o que a gente resolve se preocupando a noite inteira? Nada. Mas quando a gente entrega nas mãos dele, até os problemas ganham outro peso. Não terei medo de milhares, do povo que se puseram contra mim, ao meu redor. É fácil falar isso quando a vida está tranquila, mas quando o caos bate na porta, confiar de verdade é um desafio. Mas é aí que entra a fé. Fé é quando a gente acredita mesmo, sem ver. É dizer, não terei medo, mesmo tremendo por dentro. Senhor, eu tenho medo às vezes, confesso, mas quero confiar no Teu cuidado. Quero lembrar que por maior que seja o número de problemas, Tu és maior. Maior que a dívida, que a enfermidade, que o desespero. Me ajuda a viver com essa certeza no coração. No nosso cotidiano, pode não ter milhares contra nós,
mas tem contas, julgamentos, dúvidas, cobranças, culpa. Tudo isso forma um exército invisível. E tem hora que parece que a gente não vai dar conta. Mas com Deus, a gente não só dá conta, a gente vence. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Essa parte é um grito de socorro. E quem nunca gritou assim? Às vezes no silêncio, às vezes em lágrimas, às vezes em voz alta mesmo. E que bom saber que a gente pode chamar por Ele. Que Ele não é um Deus distante, mas um Pai presente. Senhor, me salva do que eu nem sei explicar, do que me trava por dentro. Me salva dos meus próprios pensamentos, das minhas quedas, dos meus medos. Levanta-te, Senhor, e vem ao meu encontro. Eu preciso de Ti mais do que qualquer outra coisa. Já percebeu como tem dias que só esse pedido já basta? Me ajuda, Deus. Não precisa nem ser eloquente. Não precisa discurso bonito. Só sinceridade. Porque Deus vê o coração, não o vocabulário. Porque feres no queixo todos os meus inimigos. Quebras os dentes aos ímpios. Esse verso pode parecer duro, mas ele mostra o quanto Deus luta por nós. Ele defende os seus filhos. Ele não é um Deus parado, assistindo a nossa dor de longe. Ele age, ele toma partido, e ele é justo. Senhor, obrigado porque o Senhor luta por mim. Às vezes eu tento resolver tudo com as minhas forças, e esqueço que o Senhor já está batalhando por mim. Me ensina a confiar mais, a descansar mais, a entregar mais, porque no teu tempo tudo se resolve. Quando alguém fala mal da gente, quando somos injustiçados, a nossa primeira reação é se defender, rebater, tentar provar algo. Mas quando colocamos Deus na frente, Ele mesmo trata com a situação. E a gente percebe que confiar vale mais do que discutir. Do Senhor vem a salvação. Sobre o teu povo seja a tua bênção. A salvação não vem da nossa inteligência, do nosso dinheiro, da nossa popularidade. Ela vem de Deus. E essa salvação não é só eterna, é para hoje também. É salvação da tristeza, do medo, do pecado, da solidão. Senhor, eu reconheço, só o Senhor pode me salvar. Não importa o tamanho do problema, a profundidade da dor, o Senhor sempre tem um caminho. Que a tua bênção esteja sobre minha casa, sobre minha família, sobre meus amigos, e que eu nunca esqueça de te agradecer por isso. É bonito pensar que a bênção de Deus é como aquele cobertor quente num dia frio. A gente se sente protegido, acolhido. E mesmo se lá fora estiver tudo escuro, aqui dentro tem calor, tem paz, tem fé. E falando em cotidiano, quantas vezes a gente esquece que a salvação de Deus é constante? Não é só lá no fim da vida. É quando a gente está quase perdendo a paciência com o filho birrento, é quando chega a notícia ruim, é quando o dinheiro acaba antes do mês. É nesses momentos que Deus se apresenta com sua salvação prática, presente, cheia de amor. Sabe o que mais me encanta nesse salmo? É ver que Davi, mesmo cercado de dor, perseguição, angústia, ainda assim orava com confiança. Ele não ficou dizendo, ai de mim, mas disse, tu és o meu escudo. E é essa postura que eu quero aprender. Parar de reclamar tanto e orar mais. Parar de me comparar com os outros e confiar mais no que Deus está fazendo na minha vida. Parar de correr atrás de soluções humanas e descansar no cuidado divino. Senhor, me ajuda a viver esse Salmo 3 todos os dias. A confiar, a descansar, a crer. Me ajuda a lembrar que o Senhor é meu escudo, minha glória, aquele que me levanta quando eu caio. Obrigado por não desistir de mim. E que cada pessoa que ler ou ouvir esse salmo possa sentir esse mesmo consolo. Que a gente possa lembrar que não estamos sozinhos, nunca. Que o mesmo Deus que livrou Davi
é o Deus que cuida da gente hoje, que a salvação continua vindo dele e que sua bênção nos acompanha, mesmo quando a gente não percebe. Que possamos deitar e dormir em paz, que possamos levantar sem medo, que possamos viver com fé, mesmo quando a vida estiver difícil, porque temos um Deus que luta por nós, que nos escuta, que nos ama com amor eterno. Amém. Que Deus te abençoe.